Boa noite para você de casa. Pânico e correria durante incêndio que atingiu o prédio do HNSF no final da noite de ontem. Direção do hospital diz que serviços de atendimento ao público foi normalizado. No NTV News de hoje você vai ver também. No feriado da Independência, a gente mostra as movimentações do 7 de setembro em Patos de Minas. As curiosidades sobre o hino que marca a data comemorativa. O que está por trás das pinturas que retratam o bicentenário da Independência. Baixa umidade relativa do ar castiga a região e mudanças só na primavera. Setembro Roxo e a importância da conscientização sobre a fibrose cística. Mãe com 2 filhos pede ajuda para construir moradia. Morador do bairro Aurélio Caixeta reclama de falha na iluminação pública. Enfermeiros se manifestam em Patos de Minas contra a suspensão de piso salarial. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Momentos de pânico e muita correria entre profissionais e pacientes do HNSF. Um incêndio danificou parte do prédio e a fumaça se propagou pelo local no final da noite de ontem. Pacientes, até do CTI, foram levados para a rua. As equipes de jornalismo da NTV e do Pato Já acompanharam todo o fato e a gente mostra agora. O incêndio começou no final da noite desta terça-feira na lavanderia do HNSF, que fica numa área externa no térreo do prédio. As chamas se propagaram por um duto que se rompeu e atingiram o 4º andar. Por volta de 11 horas da noite, 23h50 aproximadamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado por princípio de incêndio. Na verdade, já era um incêndio já de grandes proporções. Graças a Deus foi na área externa do prédio do hospital. Começou numa área de lavanderia, onde tinha um depósito de roupas. O duto onde coletava essas roupas veio entrar em combustão, propagou as chamas. Uma tubulação de GLP ela veio a se romper na parte superior, em torno do 4º andar. Isso levou as labaredas numa altura mais elevada. Um dos compartimentos veio a se incendiar. Tinha um colchão nesse local. Por ter pegado fogo nesse colchão, teve muito desprendimento de fumaça. Pela avaliação que a gente fez, o sistema de ar-condicionado ele tem um isolamento com espuma. Essa espuma pode ter propagado fagulhas, chama para dentro da sala que caiu sobre esse colchão. É a forma como a gente está avaliando de propagação do fogo para dentro do compartimento. Então, nesse compartimento era a sala de ultrassom, esse colchão e alguns lençóis que estavam próximos veio a entrar em combustão e propagou um grande volume de fumaça. Foi o que fez a situação de evacuação se tornar mais difícil. A fumaça se propagou pelo edifício e foi um desespero geral. Uma correria em meio ao pânico, dentro e fora do hospital. Profissionais se mobilizaram para a retirada de pacientes do prédio, até os que estavam no CTI. As camas hospitalares foram levadas para a rua, em frente ao HNSF. A fumaça se propagou dentro do edifício, gerou um certo pânico, as vítimas, os pacientes foram trazidos para o lado de fora e nós tivemos que organizar, primeiramente fazer esse rescaldo. Tivemos a atuação do brigadista que apoiou antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Na chegada do Corpo de Bombeiros, nós atuamos então para estabilizar a cena, acalmar os funcionários, organizar o retorno dos pacientes e extinguir por completo e fazer o rescaldo do foco de incêndio. Ninguém ficou ferido com o incêndio e depois de debelado, os pacientes foram levados de volta para o prédio. Nós não tivemos nenhum agravamento do quadro clínico dos pacientes que já estavam internados. Todos os pacientes que estavam em tratamento, eles mantiveram o mesmo estado inicial, graças a Deus não tivemos óbito, nenhum agravamento por conta disso. Eu acho que houve 3 pacientes que os próprios familiares levaram para casa, que estavam em condição estável, mas o restante todos já voltaram para o CTI, para a ala de pós-operatório, atendimento clínico. No entanto, alguns funcionários, no socorro para a retirada de pacientes, inalaram muita fumaça e um deles precisou de atendimento. Nós tivemos um funcionário que é componente da brigada de incêndio, que deu o primeiro atendimento, que inalou fumaça, já foi até medicado, atendido pela própria equipe médica. Alguns outros funcionários tiveram inalação, porque tinha muita fumaça, mas nada que ensejasse aí um atendimento mais delicado.
A direção do HNSF se pronunciou na manhã de hoje sobre o incêndio, afirmando que o serviço de atendimento ao público foi normalizado ainda na madrugada. Na portaria de um dos hospitais mais importantes de Patos de Minas, que atende pacientes graves de várias partes da região, correria. Macas e pacientes foram colocados para fora do hospital em calçadas e recebiam o apoio de dezenas de profissionais de saúde da unidade. De acordo com o diretor do hospital, mesmo sendo assustador, a atitude de retirar todos os pacientes foi tomada para resguardar a vida de cada um. O hospital foi totalmente evacuado, não ficou nenhum paciente dentro do hospital, mas prontamente, imediatamente, o incêndio foi controlado, foi corrigido e nós já começamos a fazer o retorno desses pacientes. Os pacientes que ficaram lá fora, ficaram aqui, aproveitar, agradecer o HZ Hotel, que é nosso parceiro aqui, nosso vizinho, teve pacientes na calçada, mas o hospital estava preparado, porque nós tínhamos corpo de enfermagem, muita enfermagem estava em casa, veio para o hospital, os médicos que estavam em casa desceram para o hospital, fizemos um mutirão aqui. Nós seguimos as orientações do Corpo Bombeiro. Eles prontamente chegaram aqui e foram nos orientando. Nós temos uma equipe de brigadistas aqui dentro, treinados pelo Corpo Bombeiro. Esse treinamento é periódico, tá? É frequente, então nós já sabemos, nós temos uma equipe muito forte aqui dentro de enfermeiros e médicos treinados para atendimento de urgência. Ainda de acordo com o diretor do hospital, nenhum paciente ficou ferido ou sofreu danos durante a remoção. Apenas 2 brigadistas da unidade sofreram queimaduras e até a manhã desta quarta-feira seguiam internados na unidade sem o risco de morrer. Teve uns 2 ou 3 funcionários, colaboradores, que no anseio de dar socorro, de tirar paciente, acabaram às vezes tendo um problema com intoxicação, com pequenas queimaduras, mas nada grave. Temos 2 funcionários nossos ainda internados, mas nada grave. Está sob controle, ia sair de alta hoje, de forma que foi um susto muito grande, porém controlado muito a contento. No começo do incêndio, a preocupação do hospital era com uma central de gás, que fica próxima à lavanderia, foco do fogo. Todos os registros foram fechados para que não houvesse explosões. Nós tomamos a providência de imediatamente fechar a central de gás, o que foi muito importante e facilitou o trabalho do Corpo de Bombeiro, que nos atendeu prontamente e com eficiência. Eu quero salientar que o hospital, por ser um hospital de média e alta complexidade, nós temos a obrigação de estar preparados para o imprevisto. E o imprevisto pode acontecer. Nós temos alvará em dia, bem rigidamente, com as licenças necessárias. Temos alvará do Corpo Bombeiro, alvará sanitário, tudo em ordem, tudo atualizado. Temos as nossas balas de oxigênio reserva. Temos aqui um gerador a diesel, se necessário for, se tiver um problema com a energia, um corte de energia, temos o gerador também, que dá sustentação ao hospital. A Polícia Civil esteve pela manhã no hospital para realizar o trabalho de vistoria, que deve avaliar como surgiu as chamas e como ela chegou até o 4º andar do hospital. As primeiras informações apontam que o fogo subiu por um duto de ar-condicionado, queimando parte de algumas salas de exames e leitos. Nenhum equipamento do hospital foi danificado. Além do laudo da Polícia Civil, o hospital disse que já contratou um especialista para avaliar as causas e, após a perícia, intensificar a prevenção no local. A perícia técnica já foi solicitada, já está aí no hospital, com 2 objetivos. Primeiro, apurar o ocorrido. E segundo, montar um esquema de prevenção para não repetir, né? E então isso vai ser tomado daqui para frente. E eu quero aproveitar o microfone da NTV, avisar a nossa população, a nossa clientela, que o hospital já voltou à normalidade desde a madrugada. O hospital já está limpo, já está em ordem, já está acontecendo todos os exames, todas as cirurgias. Hoje já aconteceu umas 11 ou 12 cirurgias na parte da manhã aqui no hospital. Não foi necessário parar o fluxo de atendimento. Depois do intervalo aqui no News, no feriado da Independência, a gente mostra as movimentações do 7 de setembro em Patos de Minas. As curiosidades sobre o hino que marca a data comemorativa e o desfile cívico-militar.
A programação do Bicentenário da Independência em Patos de Minas começou com a tradicional sessão cívica em frente ao prédio do antigo Fórum. Centenas de patenses prestigiaram a sessão cívica em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. O evento contou com a presença de autoridades públicas e representantes das Forças Armadas. A data é importantíssima, né? Principalmente para a Polícia Militar de Minas Gerais. Não sei se todos os telespectadores sabem, nós temos 247 anos. É a instituição de segurança pública mais antiga do Brasil. Nós passamos pelo Império, República, Estado Novo. Então, durante toda essa jornada de 247 anos, a sociedade mineira sabe muito bem o que a sua polícia militar é capaz de fazer em sua defesa, para a garantia da ordem, para a garantia da segurança do povo mineiro. Então, sim, é um orgulho, como instituição, como representante da instituição aqui em Patos de Minas e região, representar valorosos mineiros e brasileiros que serviram e servem na Força Pública Mineira já há 247 anos, garantindo estabilidade e segurança ao povo mineiro e ao brasileiro. Um marco que tem que ser comemorado de fato, né? Nosso país é referência em várias áreas, nós temos um futuro promissor em vários aspectos, vários setores da economia, inclusive. E aí, trazendo para o nosso contexto de Minas Gerais, Alto Paranaíba, nossa região aqui ela tem muito ainda a crescer. Então a gente sabe da importância que é essa região para o cenário mineiro e nacional. Então comemorar os 200 anos leva a gente também a refletir da importância de Patos de Minas, Alto Paranaíba, para Minas Gerais e para o Brasil. E eu creio que esse protagonismo dessa região tende a aumentar e crescer cada vez mais. Para o prefeito Luiz Eduardo Falcão, o evento é um exercício de patriotismo. Desfile cívico-militar pelo bicentenário da independência do Brasil, 200 anos do grito de liberdade, grito de independência lá no Ipiranga, e essa nossa democracia, né, que já passou por tantas crises, tantos problemas, assim como todas as nações, as grandes nações, aliás, foram forjadas pelas crises, pelas dificuldades. É assim que a gente cresce e que o Brasil possa crescer cada vez mais. Após a sessão aconteceu o desfile cívico e, sob a presença de crianças, adolescentes e jovens representando as Forças Armadas, o Tenente-Coronel Duarte reforça a importância de manter a tradição. É um momento cívico para incutir realmente o amor à pátria. Isso é algo que a gente tem que cultivar nos nossos filhos, nas pessoas, porque isso gera um senso de pertencimento. Pertencimento à cidade, ao Estado, à nação. E muitas coisas ruins acontecem, né, na forma de lidar com o bem público, que é falta de senso de pertencimento. Ou seja, ninguém é dono, né? Todo mundo é dono, ninguém é dono. Então isso é importante, as crianças os jovens já crescerem nesse ambiente. Nós vamos ter um adulto, né? Vamos ter gestores, vamos ter pessoas em posições estratégicas no futuro que vão decidir com outra cabeça. Nossa reportagem acompanhou também a movimentação do desfile cívico-militar. O tradicional desfile cívico que celebra a independência do Brasil voltou a ser realizado após 2 anos de ato devido à pandemia da Covid-19. Neste ano, o evento, que acontece ao largo da Avenida Getúlio Vargas, celebra os 200 anos de independência. Porta-bandeira da Escola Estadual Marculino de Barros, a estudante Yasmin Amaral relembra a importância histórica do 7 de setembro. A independência do Brasil é algo que é patrimônio da gente, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter hoje de cultural e valorização. O Brasil ainda, em todo esse tempo que ele foi descoberto, só 60% do tempo que ele foi descoberto que ele era colônia, agora só esses 40%. A gente tem que conquistar tudo isso, sendo independente. A independência do Brasil é muito importante para todos nós e a gente valoriza muito isso no Marculino. O desfile contou com a presença de forças armadas, como as polícias militar e civil e o Corpo de Bombeiros, além da fanfarra do Colégio Tiradentes e membros do Tiro de Guerra. Então, é muito bom estar aqui assistindo mais uma vez, né? 7 de setembro é uma data muito importante e todos devem vir prestigiar, que não deu, se não tiver dado nesse próximo ano, no próximo ano venha, que é muito bom e muito importante. Das escolas patenses marcaram presença alunos do CAIC, Norma Borges Beluco, Marculino de Barros e Maria Inês Rubinja de Queiroz, bem como alunos da Escola Municipal José Paulo de Amorim, do distrito de Pindaíbas, e a fanfarra Águias da Independência, de Lagoa Grande. João, tem muito tempo que você está ensaiando para participar aqui? Mais ou menos também. E o que você vai fazer aqui no desfile? Marcha.
Marchar e andar, uai. Marchar e andar. O responsável por treinar a fanfarra da Escola Municipal, professor Aristides Memória, foi o baterista e professor de música Neto. Bom, foi um trabalho muito árduo, né? Muito duro, exige muita coordenação, muita disciplina, mas os meninos foram super bem, né? Cumpriram com o desejado aí, com o que a gente propôs para eles, fizeram tudo certinho e sempre rolando muita diversão, né? Que faz parte também da fanfarra, a fanfarra também é muita diversão. Foi ótimo, né? Eu gostei muito de estar com eles lá. Com cerca de 1 hora de duração, o desfile saiu do início da Avenida Getúlio Vargas, na esquina com a Rua Prefeito Camundinho, e terminou na Catedral de Santo Antônio. No Dia da Independência, a gente te conta a história do hino que marca a independência do país. O hino da independência foi composto e inspirado no poema Hino Constitucional Brasiliense, criado por Evaristo Ferreira da Veiga em agosto de 1822. Já em 1824, a letra ganhou melodia, composta por Dom Pedro I. Na verdade, quem escreveu o hino à independência, ele é um poema, né, que foi escrito pelo Evaristo da Veiga. Aí sim, a melodia, quem fez a musicalização desse poema do Evaristo da Veiga foi o Dom Pedro I, né? Justamente nessa época de transição, né, entre esse processo de ruptura com Portugal. Quem conhece e sabe tocar o hino é o Áquila. Ele conta que o hino da independência não é de fácil execução. Dá pra colocar ele num grau médio de dificuldade, né? Mas todos os hinos que são da classe dele, hino nacional, hino da independência, todos são muito bem orquestrados. Foi um hino feito muito há bastante tempos atrás, onde banda era muito valorizada, né? Então a orquestração dele é bem complexa, é bem complicado de ser executado, mas é muito bonito. É uma honra, né? É uma honra pra gente estar podendo tocar esse tipo de música, né? E é muito prazeroso tocar uma partitura desta forma, né? Com esse grau de dificuldade, é muito prazeroso mesmo. E a questão do hino da independência, a letra é muito interessante, porque, na verdade, ela tem um contexto histórico muito bem definido, né? É o contexto da ruptura com Portugal. Então, ela é uma letra anti-lusitana. Então, toda a letra, muito embora faça referências marciais, assim como praticamente todos os hinos, a referência da pessoa, da personagem a ser o inimigo, a ser considerado aquela contraposição, o antagonista, no caso, é Portugal, né? Então isso é bastante interessante em todo o significado da letra do hino. A justificativa para que poucas pessoas conheçam a música é que ela é pouco difundida. Ele não tem a mesma popularidade do hino nacional, obviamente, porque o hino nacional ele é tratado em todos os eventos cívicos, não apenas restrito ao 7 de setembro. Já o hino da independência, ele fica mais restrito a essa comemoração específica. Em instantes aqui no News, o que está por trás das pinturas que retratam o bicentenário da independência? Vamos falar do tempo, viu? Baixa umidade relativa do ar castiga a região e mudança só na primavera. Quando o assunto é a independência do Brasil, qual imagem vem à sua cabeça? Provavelmente é a do quadro de Pedro Américo, né? O mais popular entre os brasileiros. Mas ele não é um retrato fiel da Declaração da Independência. Muitas outras obras representam os momentos históricos vividos pelo país há 200 anos. Na sala principal do Museu do Ipiranga, em São Paulo, está o mais famoso quadro sobre o evento histórico, Independência ou Morte de Pedro Américo. A obra construiu nas mentes dos brasileiros a imagem do que foi a independência do Brasil. O
que muita gente não sabe é que aquilo que o quadro mostra não aconteceu bem assim. Em 1822, Pedro Américo, pintor do quadro, não era nem nascido. Ele fez a pintura 66 anos depois. É uma obra de arte histórica, mas com bastante espaço para a imaginação. Dom Pedro e os outros não estavam montados em cavalos, mas em mulas. Não existiam tantas pessoas na comitiva, acredita-se que eram 14 no total. Os guardas certamente não vestiam uniformes tão pomposos nem acessórios luxuosos. A casinha representada só foi construída mais tarde e existe até hoje. Uma curiosidade é que ela foi reformada para parecer a do quadro. Se Dom Pedro I tivesse escolhido como seria o quadro sobre a independência, é bem provável que ele não fosse sobre o 7 de setembro. Isso porque os acontecimentos que levaram à independência se desenrolaram ao longo de quase um ano. Um período conturbado em que as cortes de Portugal contestavam a autoridade do príncipe regente. Imagina então um menino lá dos seus 20 e poucos anos que tinha sido deixado sem dinheiro pelo pai para governar. Não tinha o reconhecimento das províncias. Tinha dificuldade de controlar as tropas que estavam aqui no Brasil. Enfrentava cortes constituintes que diziam, olha, a soberania reside na nação e, por fim, você agora, fulano, você não tem mais corte e você tem que voltar para Portugal. O cara ficou bravo, né? 9 de janeiro de 1822 foi o dia do fico, quando o príncipe desacatou a ordem das cortes portuguesas de voltar para Portugal. Em 3 de junho de 1822, ele convoca uma Assembleia Constituinte, um ato claro em direção à independência. Em 12 de outubro de 1822, ele é proclamado imperador do Brasil e é coroado em 1º de dezembro de 1822. O 7 de setembro, como a data mais importante, foi uma decisão que veio mais tarde. Governantes paulistas tinham um grande interesse de demarcar o Ipiranga como lugar da nacionalidade e o 7 de setembro como a data oficial. A pintura do Pedro Américo, pela sua difusão, vai construir essa imagem do 7 de setembro. Acho que é isso que é relevante aí. Essa imagem imponente do 7 de setembro como um ato heróico e um ato heróico ocorrido na cidade de São Paulo. Este quadro leva o nome de sessão do Conselho de Estado que decidiu a independência. Ele representa outro evento importante, uma reunião em 2 de setembro de 1822. A pintora é Georgina Albuquerque. Certamente é um quadro relevante hoje para a gente questionar, né, essas representações do passado, né? Enquanto Independência ou Morte é o quadro que vem à mente da maioria das pessoas quando se fala em independência do Brasil, mas não é a única referência, né? Existem outras perspectivas, outras pinturas que também tentaram representar esse processo de independência. Outra pintura importante é a Proclamação da Independência, de 1844. Ela também é sobre o 7 de setembro, mas mostra uma cena diferente. Ao contrário do Independência ou Morte, que ele está com espada e com soldados da guarda de honra, com a comitiva, nesse, o Dom Pedro está com o chapéu levantado, não é a espada, é o chapéu, e ele está rodeado de pessoas da população, né? Então é a aclamação do príncipe, né? Então, é uma proposta diferente, porque no Independência ou Morte, a população aparece como mero observador, né? No carroceiro, num tropeiro que está ao fundo, numa mulher que aparece na cerca, mas eles são meros espectadores da cena. Enquanto no Morro existe uma aclamação mesmo popular, a população está em festa. Apesar da representação de populares, o francês também não foi muito fiel à realidade. As pessoas retratadas se assemelham mais a camponeses europeus do que a população brasileira da época. A falta de representação do povo em obras relacionadas à independência é algo a ser questionado. Na verdade, faz sentido que elas não estejam nos quadros que representam os movimentos feitos por Dom Pedro. A proclamação da independência por Pedro também foi uma tentativa de evitar que ela viesse de outra forma, em uma guerra civil ou em uma revolta popular.
Em seus discursos pré-independência, o príncipe dizia que era preciso evitar a anarquia, a democracia e a república. Havia um grande fantasma na cabeça das elites e que Dom Pedro sabia muito bem manipular, que era o fantasma do Haiti, onde em 1792 tinha havido uma rebelião de escravos e que a elite branca foi massacrada, e depois, em 1804, se deu a segunda independência das Américas, uma independência conduzida e liderada por negros egressos da escravidão. Então, Dom Pedro sabia muito bem o que ele fazia, o que ele dizia, né? República, democracia, anarquia, aqui não, né? Menos representadas em artes históricas, mas não menos importantes. Foram muitas as revoltas populares e os movimentos que clamavam por liberdade. Pedro Américo transformou em obra de arte um dos momentos e alguns dos personagens fundamentais para a construção da nossa independência. 200 anos depois dela, não é tarde demais para render honras também a outros lados dessa história. Dom Pedro I é um personagem fascinante, fascinante. Um homem assim inteligente, um homem ousado, um homem que fez o que fez com um pouco mais que 20 anos. Não é qualquer um que faz o que ele fez. Qual que é a ousadia que eu vejo como grande desafio do Brasil hoje? Relembrar o passado, né? E render homenagem a essas pessoas que construíram o Brasil tal como ele é. Mas também aqueles que tinham uma outra ideia de independência. A independência, ela se deu no norte porque houve envolvimento de gente das camadas populares, da Bahia, no Maranhão, no Pará. Essa gente garantiu a independência. Por que, então, não vamos render homenagem a quem primeiro sonhou com república no Brasil? E viva o povo brasileiro, né? Sempre. O tempo seco continua a castigar a região. As mudanças nas condições só com a chegada da primavera, marcada para 22 de setembro. A umidade relativa do ar no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro tem chegado a 14%. E essa sequidão toda incomoda. As regiões enfrentam ainda grande amplitude térmica, diferenças entre as temperaturas máximas e mínimas. Esses dias quentes e secos que nós estamos vivendo aí, em função de que nós estamos terminando aí a estação do inverno, próximo dia 22 de setembro, nós temos aí o início da primavera. Então, por enquanto, nós vamos estar continuando com essa característica de tempos secos e com característica de ter temperatura baixa durante a manhã e quente no entardecer. Umidade relativa do ar muito baixa, em torno de 14%, e pouca precipitação, porque os ventos estão na direção norte. Vento na direção norte significa que eles são ventos secos, que não trazem umidade. E nós estamos sob uma grande massa de ar de alta pressão. A alta pressão é um ar que desce sobre a superfície da atmosfera de cima para baixo, o que causa um impedimento de entrada de umidade. As condições do tempo só vão mudar mesmo com a chegada da primavera, porque a estação é acompanhada de chuvas. A previsão de chuva, por enquanto, fica distanciada. Podemos ter aí para o próximo dia 10 uma entrada de uma frente mais fria que vai trazer um pouquinho de instabilidade na atmosfera, pode causar alguma precipitação em algum lugar, mas muito pouco. Acredito que para a nossa região isso não venha acontecer. Precipitação significativa ou chuva significativa, nós só podemos esperar a partir do início da primavera. Já no dia 23, 22, 23, nós já temos previsão do início de algumas precipitações com maior intensidade. Vamos aguardar aí essa chuva então, né? Vamos conferir como é que fica o tempo na quinta-feira em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Fotolivro pequeno, R$ 349. Fotolivro grande, R$ 499. Previsão de tempo seco e elevação na temperatura para quinta-feira no Alto Paranaíba e Noroeste. Tendência de céu claro com poucas nuvens. A umidade relativa do ar deve ficar em 25%. Em Patos de Minas, a temperatura varia entre 14 e 31 graus. Em Arapuá, de 14 a 29. Em Presidente Olegário, mínima de 15 e máxima de 32 graus. Em São Gotardo,
A máxima prevista é de 29 graus. E em Carmo do Paranaíba, os termômetros devem registrar mínima de 14 e máxima de 28 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco aqui no News, Setembro Roxo e a importância da conscientização sobre a fibrose cística. Você vai ver que mãe com 2 filhos pede ajuda para construir moradia. O Setembro Roxo foi criado para conscientizar sobre a fibrose cística, uma doença genética crônica que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Dia 5 de setembro marca o Dia Nacional da Fibrose Cística, enquanto o dia 8 promove o Dia Internacional da Enfermidade, que atinge cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo, e é a doença genética grave mais comum da infância. A mucoviscidose ou fibrose cística, ou doença do beijo salgado, que foi o primeiro nome que ela teve, foi descoberta em 1960, quando começaram a ver as crianças emagrecidas, que tinham abdômen globoso, crianças que tinham a sobrevida só até 10 anos, a expectativa de vida baixa. E aí eles começaram a observar essas crianças. Só em 89 que eles foram descobrir que essas crianças elas nasciam com deficiência de uma proteína, que essa proteína, ela espessava o muco de todas as células do nosso corpo e juntava-se ao cloro junto com o sódio e formava o sal. Por isso que o beijo ficava salgado, porque o suor era salínico, era sal. E essa doença ela é prevalente em crianças e jovens. Os jovens que eu falo são os adolescentes e mais nessa fase. E ela pode ser identificada até no teste do pezinho mesmo. Lá no teste do pezinho a gente já começa a identificar a fibrose cística. Ou então aquela criança que tem uma tosse muito persistente já pode sim fazer esse diagnóstico. O mal afeta principalmente órgãos como os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo, uma vez que atingem as células que produzem muco e sucos digestivos, além do suor. O gene tem mais de 2.000 mutações, podendo se manifestar de forma leve, moderada ou grave. Quanto mais infecções pulmonares ele tiver, pior vai ficar a função pulmonar. Quanto pior a função pulmonar, pior o prognóstico, Diminuição do tempo de vida. E a gente, hoje é importante a gente tratar isso e prevenir que isso venha a acontecer mais rápido, Então a gente tem que oferecer qualidade de vida e o tratamento precoce. Caso não tratada de forma adequada, pode deixar sequelas. Estima-se que o gasto energético de um paciente com fibrose cística, o gasto energético ele eleva em 20%. Então, uma pessoa, o portador da fibrose cística, ele vai ter uma dieta de X calorias, mas ele deve ingerir X mais 20% para ele conseguir ter um aporte. E em alguns casos, é preciso até suplementar com algum tipo de fórmula mesmo para suprir essa demanda. Nas últimas décadas, diversos avanços no diagnóstico e tratamento da FC mudaram o cenário da doença, com aumento expressivo da expectativa de vida. Os tratamentos podem aliviar os sintomas e reduzir as complicações. Normalmente, quem tem fibrose cística, a gente precisa acompanhar bem de perto, porque pode ter caso de quadro de desnutrição, diarreia persistente, tá? Então, e ainda mais como é uma doença prevalente em crianças, pode afetar até o crescimento da estatura mesmo da criança. Então, a gente precisa suplementar, precisa cuidar bastante da dieta do paciente que tem fibrose cística. Fisioterapia para a gente poder drenar a secreção viscosa e aderida que fica dentro do pulmão e evitar a exposição a fatores que desencadeiam a crise de agudização da doença. E hoje a gente tem de novo, a coenzima já entrando aí, quando feito o diagnóstico intrauterino, a mãe já consegue, através da mãe,
já consegue injetar essa coenzima e o bebê nasce sem a doença, né? Isso é o que há de mais novo e melhor, né? Agora você vai ver que uma mãe com 2 filhos faz apelo em busca de ajuda para conseguir construir a própria casa. Para realizar o sonho, ela pede a doação de materiais de construção. Poliana Pereira Silva tem 29 anos e 2 filhas, uma de 7 anos e outra de 11 anos. Para ela, um presente de Deus. A dona de casa, uma mulher que corre atrás e batalha, não mede esforços para fazer de tudo para as filhas. A rotina da mulher é pesada. Além de deixar tudo organizado em casa, ela acorda 5 horas da manhã para pegar um ônibus e ir para o trabalho. A mulher só volta para casa pela noite, depois de passar o dia inteiro trabalhando em uma empresa de beneficiamento de sementes em Patos de Minas. Igual eu tenho 2 filhas, eu preciso muito ajudar elas, tanto na educação, tanto dentro de casa, com alimentos, tudo. E para mim, como mãe solteira, não tô sozinha, ele também me ajuda bastante. Só porque com o que ele me ajuda, não tá dando. Porque o aluguel daqui é muito caro. Ao ver a situação de dificuldade que Poliana estava passando, uma amiga resolveu doar parte de um lote para ela no bairro Pisolato. Um presente de Deus que veio em uma boa hora. Tá no chão, não tem nada construído, então eu preciso de tudo mesmo, Deus dá a base até o acabamento mesmo, e pedir a ajuda de todas as pessoas da população que puderem me ajudar de coração, que eu vou agradecer muito, porque eu tenho que ter o meu cantinho, né, mas que elas já estão crescendo também, e precisei estar tendo um estudo melhor também, né. Hoje a Poliana vive com as 2 filhas, uma de 7 e outra de 11 anos, nessa casa que fica aqui na Avenida Deputado Binga, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. O local é muito apertado, até dá uma sensação de profundidade por ter esse formato vertical, mas na verdade é muito humilde. Os móveis ocupam espaço junto com uma área de serviço e aqui ela paga um valor de R$400 o aluguel. Só que para uma mãe que tem 2 filhos para criar e um salário mínimo por mês, é um valor muito grande. No final, não sobra nada. O que ela quer com essa nova conquista da casa própria é ter dignidade de vida e ter onde morar com as suas 2 filhas. Fico muito triste, porque no meu caso, eu estou precisando. Eu não estou querendo arrumar uma casa para mim poder alugar a minha casa, para poder fazer bagunça nem nada. Eu quero o meu cantinho para morar com minhas filhas. E lá, como se diz, lá não precisa ser grande nem nada. Eu tenho no meu cantinho mais lá é como se diz, dá para fazer 2 quartinhos, quarto 10, o meu quarto, a sala, cozinha, o banheiro. Não preciso mais do que isso. Eu preciso só do meu cantinho mais O Pix para doação em dinheiro é o 0 operadora 34 99873 3672, no nome de Poliana Pereira Silva. O endereço para a entrega das doações é na Rua 8, número 90, bairro Pisolato. Hoje, Poliana mora na Avenida Deputado Binga, 525, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. Estou muito vergonhosa, estou com vergonha muito, porque eu tenho vergonha, porque muitas das pessoas que vão me ver ou vai estar me vendo, vão me julgar, vão querer falar, ai, que vergonha, não sei o que tem, mas eu não importo com isso. Eu estou fazendo a minha parte, Deus vai fazer a parte dele, eu sei que Deus vai me ajudar muito, e todas as pessoas que me ajudar, eu sei que Deus vai ajudar elas em dobro, porque eu preciso mesmo de coração, porque senão eu não estaria aqui hoje para poder pedir à população ajuda, gente. A seguir aqui no News, morador do bairro Aurélio Cacheta reclama de falha na iluminação pública e enfermeiros se manifestam em Patos de Minas contra a suspensão de piso salarial. A gente volta a mostrar reclamações sobre a iluminação pública. Desta vez, o morador da Rua Formiga pede providências para o problema. A demora para trocar as lâmpadas queimadas pelas ruas de Patos de Minas é algo que incomoda muito a população. Tá péssima. Já reclamei umas 3 vezes na prefeitura, mas não adianta. As luzes acendem, apagam, tem umas que permanecem todas apagadas, igual aquela dali, e fica tudo escuro, tudo apagado. E não adianta, já reclamei, mas não adianta. Eles falam que estão mudando de companhia, mas a companhia, isso já tem mais de um ano que está falando assim,
E tem um ano já que está falando que o carro está mudando e não rumo, uai. Então, o que está acontecendo? A falta de iluminação não oferece riscos só aos moradores da Rua Formiga. Passa gente toda hora, como você vê, está passando estudante, tudo. Isso pode ter um assalto aqui, pode acontecer assalto aqui nesse trecho. Já aconteceu, já vi acontecendo aqui, ó, do outro lado da rua, tomando o celular da pessoa, você entendeu? Pode acontecer esse tipo de coisa. Igual eu moro aqui, a gente pode estar saindo de noite, pode ser assaltado, né? Muita coisa pode acontecer. O morador pede para que a companhia responsável faça os devidos reparos nos 2 postes que apresentam defeitos. Afinal, a taxa de iluminação pública está sendo devidamente paga. A conta na iluminação pública não para de vir, todo mês vem. Iluminação pública, no meu caso aqui está vindo R$20, está aqui na conta. E R$20 de cada morador dá o quê? R$100, né? E no escuro, sem iluminação pública. Então devia ter pelo menos o bom senso de não cobrar. Já que está queimada a lâmpada, vamos deixar sem cobrar. Não, todo final de mês a conta vem. E não acende a luz, não, só escura. Nós encaminhamos a solicitação do morador para a prefeitura, mas ainda não recebemos resposta. Amanhã a gente volta a fazer contato com a prefeitura, até porque, devido ao feriado, não conseguimos aí nenhum contato. Profissionais da enfermagem realizaram na tarde de hoje manifestação com carreata em protesto contra a suspensão do piso salarial. Nesta semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, atendendo o pedido da Confederação Nacional de Saúde, hospitais, estabelecimentos de serviços e outras 7 entidades, suspendeu o piso salarial, que estabeleceu a remuneração de R$ 4.750 para enfermeiros, para técnicos de enfermagem, o piso de R$ 3.325 e para auxiliares de enfermagem e parteiras, R$ 2.375. A estimativa do setor privado é que, se o piso for mantido, 80 mil profissionais de enfermagem serão demitidos e 20 mil leitos serão fechados em todo o país. Para cumprir a lei, 77% dos hospitais privados dizem que precisarão reduzir a quantidade de enfermeiros. 65% afirmam que terão que cortar pessoal de outras áreas. E 51% consideram diminuir o número de leitos. Os números fazem parte de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Saúde com a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Federação Brasileira de Hospitais e a Associação Nacional de Hospitais Privados. Em Patos de Minas, profissionais se uniram e fizeram manifestação no centro da cidade contra as demissões e a suspensão do piso salarial. Estima-se que o município deva ter 1.300 profissionais afetados com a suspensão. Dezenas deles, vestidos de preto, com balões da mesma cor e cartazes pedindo respeito, percorreram diversas ruas de Patos de Minas em buzinaço para demonstrar a indignação. O principal objetivo hoje dessa manifestação é mostrar que a enfermagem ela tem que ser valorizada, principalmente que a gente presta um serviço todos os dias lá, estão presentes e precisamos ser valorizados diante desses governos desse país. Leila é técnica de enfermagem. Com maquiagem que lembra um palhaço, ela afirma estar sendo desvalorizada. A gente está nessa luta já há muito tempo, que já vem essa lei, e agora aconteceu isso aí, do Barroso ter suspendido, Já tem muitos anos que a gente vem aguardando, mas só agora que a gente conseguiu e foi barrado. A gente se sente, desvalorizado, que a nossa enfermagem está sendo desvalorizada. Com o ato que se une a outros registrados no Brasil, os profissionais esperam a revisão da suspensão do piso salarial.
Esse projeto está tramitando na Câmara e no Senado já não é de hoje nem de ontem, já tem uns 4 anos aí, 5 anos que estão tramitando. Teve muito tempo para eles prevenir, programar financeiramente todas as instituições desse país, inclusive prefeituras de todo o país, hospitais, clínicas particulares, teve tempo para se programar, só que eles não acreditavam que esse piso ia chegar tão rápido para ser implementado nesse país, só que eles estão sempre lutando contra para não pagarem esse piso. Cada um estamos na luta todos os dias, cuidando dos nossos pacientes com maior carinho, com maior respeito, e isso simplesmente não pode deixar em branco. Claro que a gente tem que merecer o nosso salário também, da nossa categoria, técnicos, enfermeiros, parteiros, de toda a categoria. O que a gente espera? É uma avaliação desses governos desse país, junto com o Supremo, e tomar uma atitude sim, sensata em relação à nossa categoria. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã. Obrigado pela companhia, boa noite e até lá. O feriado da Independência.